quinta-feira, 15 de novembro, hoje é comemorado o Dia da Proclamação da República. No ano de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, militar e político brasileiro, proclamou a derrubada da monarquia constitucional parlamentar do Império do Brasil, na Praça da Aclamação, no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Nesta quinta-feira, feriado, e nós estamos ao vivo, transmitindo via satélite e também pela internet o nosso programa Bom Dia Produtora. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as verdades e também os mitos do uso de defensivos agrícolas nas lavouras. E além desse assunto, você vai ver também. De Brasília, as informações sobre o processo de transição do Ministério da Agricultura, sobre a reunião de Jair Bolsonaro com governadores eleitos e também sobre o adiamento da votação do relatório da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. O plantio da soja no Mato Grosso está praticamente finalizado. Agora, com o desenvolvimento das lavouras, os agricultores precisam estar atentos ao manejo integrado de pragas e doenças. De São Paulo, eu vou destacar o cenário positivo para o mercado do feijão. De Mato Grosso do Sul, eu trago informações de um evento realizado na FamaSul que tratou sobre a comunicação no agronegócio. Nós vamos mostrar que os brasileiros estão comendo menos carne e o reflexo está na queda no preço do gado vivo. Você vai ver tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. E nós começamos o programa de hoje com os destaques da nossa capital federal. Direto de Brasília, Catarina Martorelli tem informações pra gente. Olá, Catarina. Olá, bom dia a todos. O processo de transição continua aqui em Brasília. Ontem, a futura ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina, teve um encontro de 1h30 com o ministro Blairo Maggi. Ficou acertado que a partir da próxima semana, ela e alguns assessores vão ter livre acesso às dependências do MAP e vão poder acompanhar a rotina da pasta de perto. E ontem também, o presidente eleito Jair Bolsonaro teve um encontro com governadores aqui em Brasília. 19 chefes estaduais compareceram. A maior demanda foi com relação às dívidas dos estados. 14 unidades da federação estão no limite da lei de responsabilidade fiscal. Bolsonaro disse que quer diálogo com os governadores, inclusive com os de oposição. Disse ainda que está em contato com os presidentes da Câmara e do Senado para tentar aprovar ainda este ano pautas importantes para o governo dele. Ainda falando em Câmara, a votação do relatório da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos foi adiada para a próxima semana por causa de um pedido coletivo de vista. O relatório do deputado Newton Tato propõe a criação de zonas de uso restrito e até zonas livres de agrotóxicos, como áreas próximas a escolas e residências. Também prevê a proibição do uso de produtos considerados muito tóxicos e a revalidação dos registros a cada 10 anos. Essas são as informações desta quinta, direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. Obrigada, Catarina, por enquanto, pelas informações. Após o plantio da safra de soja, que está praticamente encerrado em Mato Grosso, a ProSoja alerta os agricultores para o manejo integrado de pragas. O Valdir Pacheco tem informações. O plantio de soja no Mato Grosso está quase finalizado. E agora, com o desenvolvimento nas lavouras, os agricultores precisam estar atentos às doenças e pragas. Por isso, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, orienta para o manejo anti-resistência. Segundo os técnicos de defesa agrícola da ProSoja, é importante que o agricultor saiba e entenda que usar produtos com modo de ações diferentes evita que a resistência dos fungos
fungos, pragas e plantas daninhas aumente nas lavouras. O uso de fungicidas, herbicidas e inseticidas tem relação direta com o que acontece na lavoura. Por isso, a necessidade de intercalar produtos com diferentes modos de ação. A ciência tem tido dificuldade nos últimos anos de encontrar novas moléculas e criar novos princípios ativos, aliado ainda à burocracia governamental para a regulamentação de novos produtos. Por isso, é preciso preservar o que existe hoje, utilizando sempre diferentes modos de ação. A adoção de práticas como o manejo integrado de pragas, MIP, e o manejo integrado de doenças, MID, também é importante para que haja lavouras em pleno desenvolvimento e uma safra de sucesso em 2018-2019. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E o mercado do feijão está passando por uma fase bastante favorável, especialmente nesta semana por conta do otimismo, chuvas e também do feriado. Assunto para o nosso repórter Gustavo D'Angelo. Embora os preços do feijão já tenham melhorado bastante, uma parte dos produtores continua decidida a esperar uma melhora ainda maior do que a que já ocorreu. E segundo especialistas, existe sim essa possibilidade. É claro que em um primeiro momento, quando isso ocorrer, quem estiver vazio vai precisar comprar pelo menos um pouco do grão. É aí que o movimento destes compradores pode desencadear a reação contrária por parte dos produtores. E neste cenário, podem ocorrer novas valorizações. Para os especialistas, o feriado não afeta o mercado negativamente, ainda mais que há previsão da volta das chuvas no interior de São Paulo. E se forem pancadas, o que é mais usual nesta época do ano, o atrapalho tende a ser menor. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Desemprego e queda na renda da população, isso faz o consumo da carne diminuir. O reflexo maior é sentido pelos pecuaristas que criam gado. Veja a matéria. A queixa dos pecuaristas de queda no preço do gado nos últimos anos encontra boa parte da explicação no prato dos brasileiros. O aumento do desemprego e a queda na renda durante a crise atravessada pelo país diminuíram a frequência da carne bovina na mesa. O consumo per capita anual chegou ao auge de 46 quilos em 2006, época em que a economia bombava e a classe média crescia. De lá para cá, caiu 18,4%. E no ano passado, chegou a 37,51 quilos. Os números levam em consideração dados sobre abate, exportação, importação e o número de habitantes. Destino de cerca de 80% da produção, o mercado interno fraco é a principal explicação para o menor poder de compra dos brasileiros. Mas o preço mais caro e a renda menor causada pela perda do poder aquisitivo são os principais fatores. De 2006 a 2017, por exemplo, o consumo de carne suína e de frango, mais baratas, subiu 16,5% e 13,2%, respectivamente. No Rio Grande do Sul, segundo os supermercados e açougues, o consumidor migrou de cortes mais caros para os mais baratos, na tentativa de manter o hábito de consumo dos gaúchos. A boa notícia é que, salvo novos contratempos na economia, o pior parece ter passado. Após 4 anos seguidos de queda, o consumo per capita de carne bovina ficou estabilizado no ano passado, quando o PIB brasileiro, mesmo que de forma tímida, avançou 1%, após a queda acumulada de 7,2% em 2015 e 2016. Com a expectativa de que a atividade continue melhorando neste e no próximo ano, a projeção é de avanço no consumo de carne bovina no Brasil, para a alegria dos pecuaristas. O Serviço de Aprendizagem Rural Senar e a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas Reflora MS promoveram o primeiro encontro de comunicação do agro. O tema foi Setor Florestal. A repórter Kali Rodrigues acompanhou todo o evento e tem mais informações na reportagem.
O encontro teve como objetivo solucionar a falha de comunicação entre profissionais de imprensa, como ainda oportunizar fontes de informações para subsidiar o trabalho dos profissionais do agronegócio brasileiro. Os veículos de comunicação têm transmitido as notícias corretamente quando falamos aí do setor florestal? Nós temos os veículos especializados que têm muito conhecimento sobre o setor do agronegócio como um todo e também sobre o setor florestal e conseguem transmitir as mensagens corretamente, mas por outro lado, na mídia geral, a gente ainda tem algum desconhecimento, alguma dificuldade até para conseguir espaço para falar da atuação do setor florestal. A divulgação de notícias falsas, conhecidas como fake news, foram abordadas pelos palestrantes. Se a gente consegue se unir, o agronegócio como um todo consegue se unir, criar uma narrativa única, criar uma narrativa construtiva, a gente consegue comunicar de forma mais assertiva para quando uma fake news aparecer, a pessoa ter um conhecimento e acender uma luzinha ali vermelha e falar, opa, talvez não seja bem por aí, deixa eu correr atrás da informação e checar se é isso mesmo. Os comunicadores conheceram um pouco do setor florestal, componente fundamental na preservação ambiental, principalmente na recuperação de áreas degradadas. Algumas áreas de Mato Grosso do Sul têm maior aptidão para o plantio de eucalipto. Em 2018, a área plantada no estado atingiu 1 milhão de hectares. É importante a gente fazer esse tipo de evento para poder mostrar para a mídia, mostrar para a sociedade que o setor é totalmente gerador de emprego, gerador de renda. E na questão ambiental, nós preservamos as APPs, as reservas legais, muito mais que outras atividades. Hoje a gente observa um distanciamento, muitas vezes, entre o mundo rural e o cidadão que vive na cidade. Lá, muitas vezes, ele não tem uma noção muito clara de como o alimento que ele está consumindo é produzido, né, se aquilo realmente foi produzido de uma forma sustentável. Então, acho que a comunicação do meio rural ele vem para aproximar essas duas realidades. Kylie Rodrigues para o SBA. E agora nós vamos até São Paulo conversar com a jornalista Sara Kirchhoff, que tem informações sobre o fechamento de ontem da soja e do milho por lá. Olá, Sara. Olá, Juliana. Olá a todos. O mercado do milho voltou a operar em alta na véspera do feriado. A valorização, conforme o indicador CPEA para Campinas e região, no mercado doméstico, ficou acima de 0,5%, com o valor da saca avançando para os R$ 36,83. Com essa nova alta diária, no acumulado do mês de novembro, a valorização do cereal já está em 7,78%. Um cenário bastante favorável aí para os produtores de milho neste momento. Enquanto isso, o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias apontou para uma queda no preço do cereal na cidade de Mineiros, em Goiás. Com a queda de 1,85%, o preço do milho caiu para R$ 26,50. Já no mercado futuro, o milho teve comportamento distinto aí nos principais contratos mais próximos. Os contratos com entrega em novembro tem avanço de 0,22%, subindo para R$ 36,79 a saca, enquanto os contratos com entrega em janeiro têm queda de 2,12%, recuando para R$ 37,91 a saca. E os contratos de março têm queda de 1,43% por R$ 37,85 a saca. Já a soja no mercado doméstico, como informa a Agrifato Consultoria, está com disponibilidade de matéria-prima restrita e isso faz com que os preços da soja avancem em algumas regiões. No estado do Paraná, conforme o indicador CPEA, houve um acréscimo no preço da oleaginosa ontem de 0,19%. Dessa forma, o preço da saca por lá avança para os R$ 79,11. No acumulado do mês ainda há queda, uma queda de 0,10%. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Londrina, no norte do Paraná, mostra um avanço de 0,63% no preço da oleaginosa. Com isso, a saca de soja lá em Londrina está em R$ 79,50.
No mercado futuro, a soja operou em alta na Bolsa de Chicago com uma perspectiva positiva das tratativas entre China e Estados Unidos. O contrato de novembro, por exemplo, tem alta de 0,37% e avança para $8,70 por bushel. Todos os outros principais contratos mais próximos avançam acima de 0,5%. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É com vocês. Obrigada, Sara. Apesar das tendências de quedas nos últimos dias para o mercado do boi gordo, a tendência é de estabilidade para o mercado de reposição. Acompanhe a análise da Scott Consultoria com o médico veterinário Iberville Neto. Olá, o mercado de reposição, nesse fechamento de primeira quinzena de novembro, nós temos observado um ritmo menor de negociações devido à vacinação contra a febre aftosa, que acaba afetando a possibilidade de transporte dos animais e diminui um pouco as negociações. Do lado da demanda, nós temos uma demanda interessante por reposição, as pastagens, devido às chuvas, estão com boa capacidade de suporte, e do lado da oferta, essa não está abundante. Então, à medida que o mercado volte a certa normalidade após o período de vacinação, a expectativa é que os preços se mantenham firmes. E a oferta de bezerros menor nesse período do ano, que é típico devido à sazonalidade de desmame, colabora também com esse cenário. Então, no mercado de reposição, salvo se nós tivermos alguma mudança muito drástica no mercado do boi gordo, a expectativa hoje é para um cenário de preços firmes nas próximas semanas. Muito bem. Vamos saber agora como fechou o mercado de reposição, começando pelo estado de Mato Grosso do Sul. Relação de troca tem como base o valor de um boi gordo com peso padrão de 16,5 arroba. No estado do Maranhão, o preço do boi gordo fechou em R$ 137,50 arroba. O boi magro está cotado a R$ 1.700. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Com o garrote valendo a R$ 1.420, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. Já com o bezerro, cotado a R$ 1.200, a relação de troca ficou em um boi gordo para a aquisição de 1,9 bezerro. Vamos agora para o estado de Mato Grosso. O preço do boi gordo fechou ontem em Cuiabá em R$ 133 arroba. O boi magro está cotado a R$ 1.760. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Com o garrote valendo a R$ 1.540, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,5 garrote. Já com o bezerro cotado a R$ 1.280, a relação de troca ficou em um boi gordo para a aquisição de 1,7 bezerro. E finalizando, tem o estado de São Paulo, que fechou ontem em R$ 147 arroba. O boi magro está cotado a R$ 1.970. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,2 boi magro. Com o garrote valendo a R$ 1.600, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,5 garrote. Já com o bezerro a R$ 1.370, a relação de troca ficou em um boi gordo para a aquisição de 1,8 bezerro. Agora você vai acompanhar a análise da Scott Consultoria para saber sobre o fechamento do boi gordo de ontem. Olá, no fechamento de quarta-feira, 14 de novembro, vimos oscilações de preços em 10 praças das 32 praças pesquisadas aqui pela Scott Consultoria, porém sem uma tendência definida. As cotações subiram em Minas Gerais e Bahia e caíram em estados do Norte e Centro-Oeste. Em São Paulo, a cotação seguiu estável em R$ 148 por arroba, prazo livre de fundo rural, embora o feriado de dia 15 de novembro tenha tirado um dia de negociação da semana, não pressionou as compras. Pelo contrário, o que a gente observou foi indústrias com escalas de abate confortáveis, ofertando preços abaixo das referências do mercado. Já os preços da carne desossada começaram a refletir o maior consumo do final de ano, e a margem das indústrias que desossam aumentou. Atualmente está em 22,3% e é o melhor patamar desde o começo de agosto.
Muito bem, vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria, sempre lembrando que são preços para uma boiada comum à vista e também livres de fundo rural. E como é de praxe, a gente começa então pela região sudeste do país, no qual não apresentou alterações aí, seguindo o fechamento de ontem. No sul do país, a mesma coisa, também sem movimentações por lá até ontem, no fechamento. Região centro-oeste do país, com destaque para Mato Grosso do Sul e também Goiás. Por lá houve queda de R$1 no sul de Goiás, apenas essa movimentação. Ainda na região centro-oeste do país, por lá também sem alterações até o momento. E o mesmo aconteceu também na região nordeste do país, no qual não foi registrado nenhum tipo de alteração. Região norte do país, houve queda de R$1 em Redenção, no Pará, e queda de 50 centavos no sul do Tocantins e alta de R$1 no norte do Tocantins. Esses foram os números registrados, portanto. Agora nós vamos voltar a falar com a jornalista Sara Kirchhoff, agora para saber sobre o fechamento dos mercados do boi gordo e também do bezerro. Na véspera de feriado, o preço da arroba aqui no estado de São Paulo apresentou um recuo, conforme o indicador CPEA. A queda foi de 0,31% no dia e é de 0,38% no acumulado do mês de novembro. Desta forma, a arroba no estado de São Paulo aparece em R$ 144,60, isso falando do indicador CPEA. O preço do bezerro aí em Mato Grosso do Sul também recuou em 0,5% para R$ 1.201,75 e tem queda acima de 0,5% no acumulado do mês de novembro. Lembrando que o bezerro abriu esse mês com alta aí, uma sequência de alta em quase todos os primeiros dias do mês de novembro e agora tem queda no acumulado do mês, agora encerrando essa primeira quinzena. Do mercado físico, passamos para o mercado futuro, onde o boi BMF teve comportamento distinto aí nos principais contratos negociados na Bolsa de Valores de São Paulo. Eu digo isso porque contratos de novembro e dezembro apresentaram recuo na última sessão antes do feriado, enquanto os contratos com entrega em janeiro e fevereiro têm alta. Eu destaco os contratos com vencimento em novembro, que apresentaram desvalorização de 0,24%, recuando para o patamar dos R$ 146,85 a arroba. E os contratos com entrega em fevereiro, como eu falei, tiveram alta, uma alta de 0,13%, e encerraram a sessão eletrônica aos R$ 150,20 a arroba. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. E agora nós vamos ver como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem com a apuração da Scott Consultoria. Cotações do bezerro. Oferecimento Seva. Juntos além da saúde animal. E a gente volta a falar com a Sara Kirchhoff agora para saber sobre o fechamento do dólar ontem. Ao real e frente a diversas outras moedas de países emergentes que tiveram uma recuperação. Eu digo recuperação porque na terça-feira o dólar avançou aí globalmente por causa de uma preocupação com a desvalorização do petróleo. O petróleo teve uma sequência de quedas, uma queda significativa ainda na terça-feira, acima de 6%, e isso trouxe uma preocupação global e fez com que o mercado corresse para comprar dólar, a moeda considerada a mais segura do mundo. Com isso, então, na terça-feira, o dólar avançou quase 2% na comparação com o real, para os R$ 3,83, e ontem, então, em um movimento de recuperação técnica, o dólar operou em queda frente ao real e frente também a diversas outras moedas de países emergentes.
A queda do dólar na comparação com o real foi de 1,28% e, com isso, a moeda norte-americana ficou abaixo do patamar dos R$ 13,80, em R$ 3,78. R$ 3,78 foi o fechamento para o dólar comercial na quarta-feira, ontem, véspera de feriado. O que também impactou ontem nos negócios foram os dados referentes à inflação nos Estados Unidos, que ficou aí perto do que o mercado estava esperando, sem grandes surpresas. Isso trouxe uma tranquilidade generalizada e, claro, a recuperação também do petróleo depois dessas perdas significativas, como eu pontuei. Enquanto ontem o dólar operou em queda, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, operou em alta, com valorização de 1,25%. O índice Bovespa fechou o dia aos 85.973 pontos. E um dos grandes destaques, aliás, o principal destaque na ponta positiva do índice Bovespa ontem, na última sessão antes do feriado, foram os papéis da JBS. A companhia, que é a maior processadora de carnes no mundo de vendas, apresentou dados referentes ao balanço trimestral. Trouxe um prejuízo, sim, à companhia, mas muito abaixo do que o mercado esperava. O relatório da JBS mostrou um prejuízo líquido de 133 milhões e meio de reais, enquanto o mercado esperava um prejuízo acima de 900 milhões de reais. Então, o número foi visto com bons olhos aí pelo mercado e fez com que os papéis da companhia avançassem muito no índice Bovespa. Durante boa parte do dia, as ações da JBS operavam com alta em torno de 7% e 8% e já perto do fechamento do mercado, esse avanço passou dos 15%, ficou em 15,74% de alta, com o papel negociado a R$ 11,40. O lucro líquido da companhia durante esse período ficou acima de 49 bilhões de reais, o que quer dizer 20% a mais do que no mesmo período de 2017, com grande destaque para a expansão das operações do Brasil em 37,2%. Esses foram então os grandes destaques aí do mercado financeiro de ontem, véspera de feriado. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. E a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o debate sobre agrotóxicos terá muito espaço em sua gestão. A deputada federal por Mato Grosso do Sul, que também é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, ficou conhecida como a Musa do Veneno pela sua atuação em defesa do projeto de lei que flexibiliza as regras de utilização de agrotóxicos no país. João Pedro Cuti Dias fala hoje aqui no Bom Dia Produtor sobre as verdades e mitos do uso de insumos nas lavouras. Bom dia para você, João. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos vocês. O Brasil, nos últimos 30 anos, fez uma revolução na agropecuária mundial. Ou seja, o Brasil aumentou a área plantada, alguma coisa em torno de 35%, e triplicou a produção agrícola. Nós ficamos muito tempo parado, com 75 milhões de toneladas de grãos por ano. Nós fomos para 228, 230 milhões de toneladas de grãos. Isso deve-se à criação do modelo de agricultura tropical, que foi o plantio direto. Com o plantio direto, a gente evitou problemas de erosão, nós conseguimos criar a segunda safra de milho, você melhorou as condições do solo, ou seja, houve uma vantagem nítida em relação aos ônus, porque nós tivemos que aumentar muito o consumo de herbicida. O glifosato, por exemplo, que é o herbicida padrão no manejo das áreas de plantio direto, aumentou de forma extremamente significativa. Porém, é um insumo que, se você olhar as vantagens e olhar as possíveis desvantagens, as vantagens superam e superam muito. Hoje, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. A produção nossa foi para 120 milhões de toneladas. O milho, nós éramos importadores de milho. Com a segunda safra, com o plantio após a colheita da soja, nós conseguimos ficar autossuficientes e gerar uma exportação de alguns anos de quase próximo a 30 milhões de toneladas. Ou seja, para a agropecuária esse modelo foi extremamente favorável, do ponto de vista de manejo de solo, de ampliação de produção, etc. Porém, nós tivemos um problema.
Ou seja, nós temos uma agricultura tropical. O americano colheu a soja agora, ele fica com um palmo de neve até fevereiro. É diferente do Brasil. O frio, a neve, ela controla, ela inibe o ciclo das pragas, sejam doenças ou sejam insetos ou qualquer outro agente patogênico. No Brasil, ao contrário. Nós vamos colher a soja em janeiro e vamos plantar milho. Esse milho fica vegetando durante mais 120 dias, 150 dias, um ambiente propício a desenvolvimento de pragas, de doenças, etc. Foi o uso, aí provocou um uso muito grande de inseticidas e fungicidas. O erro nosso foi que o Brasil precisaria ter investido no modelo de proteção das culturas, não só com a questão química, nós tínhamos que usar a questão biológica, a questão de manejo, a questão de rotação de culturas. Nós tínhamos algo chamado MIP no passado, Manejo Integrado de Pragas, ou seja, o produtor ia usar o inseticida ou qualquer outro defensivo quando fosse propício e usaria produtos que evitariam o máximo possível efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? Matar insetos ou outros agentes benéficos que controlam também a incidência de pragas e doenças. Nós esquecemos disso. Achamos que com o transgênico, com a questão dos químicos, nós estaríamos resolvendo o problema. Não é verdade. Nós precisamos investir nisso. Nós temos que ter um modelo que privilegie a natureza. Nós estamos entrando na terceira onda da agricultura, que é a onda biológica. Hoje, você tem ofertas, começou a haver uma informação a respeito de uso de produtos biológicos, no sentido de controlar as pragas, no sentido de controlar as doenças, no sentido de fortalecer a planta, para que ela tenha maior resistência ao ataque dos agentes patogênicos. Esse, eu acho que foi o grande erro do Brasil. Nós tínhamos que ter um esforço muito grande da pesquisa, da extensão, mostrar ao produtor as alternativas e aí toda a cadeia teria que participar. Principalmente a ciência técnica, principalmente as cooperativas que conseguem falar com seus cooperados, que vão todo dia praticamente na sua sede. Nós temos que levar essas informações. A deputada, quando na frente parlamentar, o que ela brigou? Ela brigou por uma legislação mais razoável. Não é lógico que a Anvisa segure 8, 10 anos um princípio ativo para liberar, sendo que o resto do mundo já liberou. Nós precisamos, às vezes, de um princípio, como aconteceu quando apareceu a Helicoverpa aqui no Brasil. Nós precisávamos de um princípio ativo que controlasse essa praga. Então, o que ela brigou, ela tinha uma legislação mais razoável, mais lógica, mais moderna. Isso foi de encontro. Lógico que você vai encontrar sempre gente que queira e que não quer, outros que não querem. E principalmente do ponto de vista político no Brasil, que nós dividimos hoje no Brasil, nós e eles. Eles, que muitas vezes, eles não estão preocupados com o futuro do Brasil, estão preocupados em gerar fato político para questionar alguém que quer fazer alguma coisa. Agora, daqui para frente, a importância fundamental é que nós desenvolvamos um modelo de agricultura baseado na natureza, usar o máximo possível o que a gente pode usar. Alguns momentos vai ser obrigado a usar produto químico, ótimo, mas porém nós vamos reduzir o consumo. Se formos usar, nós vamos usar produtos que tenham um menor efeito colateral, ou seja, que não matem aqueles insetos ou outros agentes que possam ajudar a controlar as doenças e pragas. Nós vamos precisar não usar só 100% de fertilizantes químicos no solo, fertilizantes acidulados, solúveis. Vamos usar produtos que nós temos na região. Hoje você vê em algumas regiões do Brasil, como o sul de Goiás, por exemplo, um avanço muito grande do uso dos chamados remineralizadores. O que são eles? Não são produtos químicos sintéticos, são produtos naturais. Aquilo que deu origem ao solo no Brasil, como é o basalto, os pó de basalto, micoxidase, uma série de outros produtos que podem ser usados. Qual é a vantagem? Normalmente, por ter uma adubação mais equilibrada, por ter vários nutrientes, por ter a questão de silício e outros produtos, você consegue uma planta mais resistente. Esse é o caminho. O que a deputada fez, ela fez bem, ela trabalhou no sentido de apoiar uma legislação mais racional. Nós temos uma legislação mais racional. O que nós temos que acabar é com essas jabuticabas no Brasil, que cada um quer inventar uma coisa diferente, em vez de se preocupar com o futuro do Brasil, com o futuro da produção, que o senhor e a senhora sabem muito bem da importância.
Muito obrigada, João, pela sua participação. Excelente dia para você. Até uma próxima. A seguir, nós vamos falar sobre o encontro que ocorreu ontem em Brasília do presidente eleito Jair Bolsonaro com novos governadores de diversos estados do país. As informações, a matéria completa, no próximo bloco você confere aqui no Bom Dia Produtor. Voltaremos em instantes. Já estamos de volta com o Bom Dia Produtor, manhã ao vivo desta quinta-feira. O processo de transição continua em Brasília. Ontem, o presidente eleito Jair Bolsonaro se encontrou com 19 governadores. E no Ministério da Agricultura, a novidade é que a futura ministra se encontrou com Blairo Maggi para acertar os detalhes da transição da pasta. Catarina Martorelli traz os detalhes. O Fórum de Governadores Eleitos foi o primeiro encontro entre os chefes estaduais após as eleições. O evento foi organizado pelos futuros governadores do Distrito Federal, de São Paulo e do Rio de Janeiro e contou com 19 governadores. É muito importante que nesse momento que o Brasil cobra mudanças, que elas aconteçam de fato, de direito e na prática. O Pacto Federativo, uma revisão da concentração de grande parte das receitas na União, quando o dia a dia, o cidadão vive nos estados, nos municípios e é lá que ele quer esse dinheiro pago nos impostos de volta em forma de serviço. O encontro teve a presença do presidente eleito Jair Bolsonaro. O tom foi de conciliação, inclusive por parte do único governador do Nordeste presente, do Piauí, que foi o porta-voz da região. Os governadores do Nordeste pedem melhorias nos regimes de previdência dos estados e ações para reduzir a violência. Durante o encontro, muitos chefes estaduais também disseram que apoiam a reforma da Previdência em esfera federal. Com o agravamento da situação fiscal dos estados, os gestores também elegeram a renegociação das dívidas como uma das prioridades. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, 14 unidades da federação estão no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os que estão em pior situação são Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Os governadores também querem mais acesso aos recursos federais. Não tem mágica em política pública. Eu acho que agora nós apresentamos 13 pautas aqui do Pacto Federativo. O ministro falou da ideia do governo, que é acelerar as reformas, as privatizações, para a gente poder avançar. O presidente eleito disse que todas as demandas vão ser passadas para a equipe econômica comandada por Paulo Guedes e que a equipe de transição está terminando de preparar reformas para apresentar ao Congresso. Bolsonaro disse ainda que tenta, junto aos presidentes da Câmara e do Senado, a aprovação ainda este ano de medidas importantes para o governo dele. O próximo encontro de governadores está marcado para 12 de dezembro. E nesta quarta, a deputada federal Tereza Cristina, futura ministra da Agricultura, deu mais um passo no processo de transição. Ela se reuniu por 1h30 com o ministro Blairo Maggi. Ficou acertado que a partir da próxima semana, ela e alguns assessores vão ter acesso livre às dependências do MAPA e vão acompanhar de perto a rotina. Catarina Martorelli para o SBA. E o governo federal publicou na última sexta-feira no Diário Oficial da União a lei que prorroga para 31 de dezembro deste ano o prazo limite para contribuintes aderirem ao parcelamento do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural FUNRURAL, conhecido como Refis do FUNRURAL. Sobre o assunto, o repórter Valdir Pacheco conversou essa semana com o presidente da APROSOJ do Mato Grosso, Antônio Galvão. Acompanhe com atenção. Quem vai nos falar melhor agora sobre esse prazo de adesão do Refis do Fundo Rural é o Antônio Galvão, presidente da APROSOJ, que eu recebo aqui no estúdio. Galvão, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, é um prazer em recebê-lo aqui. Qual é a posição da APROSOJ com relação a esse prazo prorrogado aí? Com certeza, Pacheco, foi dado aí mais um fôlego, vamos assim chamar, para se fazer essa adesão ao Refis dessa nova lei. Mas ainda existe aí uma esperança no produtor, tem outra PL sendo tramitada no Congresso Nacional, que é a 9282 do deputado Jerônimo Gorgen, que alguns falam aí que ela seria até inconstitucional, porque não prevê esse recurso da onde ele viria no caso de você não o pagar. Mas, enfim, foi julgado agora, no segundo julgamento, que o produtor rural ele é devedor e foi dado mais esse prazo para ele poder aderir, ou seja, até o final do ano. Agora, a gente sabe que o produtor não está disponível, não está com vontade de pagar essa dívida, porque em 2010, quando o Supremo, por 11-0, declarou que ela seria inconstitucional a cobrança. Então, existe essa discussão, mas, enfim, hoje o produtor rural vai ter que tomar a decisão, é dele. Não é a APROSOJ aqui que vai dizer ou qualquer outra entidade.
que ele deve ou não deve pagar. É uma decisão hoje do produtor rural e foi dado mais esse novo prazo para ele poder preparar essas contas todas até o final agora do ano, ou seja, até o dia 31 de dezembro. É uma situação meio complicada, né, Galvão? Porque teve um período aí que foi considerado inconstitucional, quer dizer, então o produtor não teve essa preocupação de emitir nota fiscal, e agora como é que faz esse período aí que ficou... Na verdade, né, Pacheco, a nota fiscal, no caso, sempre emitiu, porque você tem uma obrigação tributária para fazer. Mas como em 2010 houve um julgamento pelo Supremo Tribunal por 11-0 e deu um entendimento a todo o produtor rural brasileiro que ele era inconstitucional a cobrança. Automaticamente, aí, através de ações na justiça, seja por entidades ou seja particular, todos os juízes, aí, na sua grande maioria, deram liminares para que se parasse de pagar. Então, aí que vira o imbróglio e o produtor rural não aceita, e eu concordo em não aceitar, por conta daquela decisão. Agora, surpreendentemente, o ano passado, se reverte as decisões. Por isso que se fica na dúvida até onde a nossa justiça, aí, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, tem valor. Porque se aquela decisão levou o produtor a não pagar, buscando, via justiça, deixar claro, não é que simplesmente ele parou de pagar, mas via justiça, como eu falei, ou independente ou coletiva as ações, onde tinha esse direito ele conseguiu. Agora se reverte tudo, mas isso o que a gente pode dizer com o presidente da entidade, que é uma decisão do produtor rural. O que a gente podia fazer foi feito, que foi essa outra protelação, porque o produtor, a gente sabe que ele não está querendo assumir essa dívida por conta desse julgamento que tinha de 2010. Galvão, vamos aproveitar esse momento agora e falar um pouco sobre alimento mais seguro. Hoje está tendo muito fake news em cima desse tema, em cima do setor produtivo. Qual é a posição da ProSoja com relação a isso? Com certeza, é a PL 6299, que é uma discussão ampla, tem gente que não sabe nem o que fala, entre esses fake news que nós falamos, principalmente artista acha bacana, porque trata o defensivo agrícola como veneno. Realmente, para a praga que está lá hoje comendo a tua lavoura, é um veneno. Como o próprio remédio que você compra na farmácia para nós tomarmos, quando tem alguma moléstia que nos incomoda, para nós, o cidadão, é remédio. Mas para a praga que te incomoda é veneno. A mesma coisa na planta. Não tem nada de diferente. Então, o que acontece hoje? Nós levamos aqui 6, 7, 8, chegando a 10 anos para você aprovar uma molécula que já está sendo usada no mundo. Nós não podemos mais aceitar essa demora hoje pelos órgãos aqui brasileiros responsáveis por isso. O que se cobra dentro dessa lei, dessa PL que lá está? Que haja celeridade, com prazo máximo de 2 anos para ser aprovado, moléculas as quais já está sendo usada no mundo. Quer dizer que a Austrália usa, a Europa usa, Estados Unidos usa, muitos países aí produtores, que produzem muito, já estão usando essa molécula, mas no Brasil não pode. E aí reclama de moléculas que já foram banidas, principalmente na Europa, que nós estamos usando aqui, mas não deixam substituí-la. Então essa PL nada mais é do que dar celeridade na aprovação das moléculas já existentes e o uso dela aqui no Brasil. Agora vamos dizer e deixar claro, esse defensivo agrícola são os remédios da planta. Agora, se a população, esses artistas principalmente, falam que a PL é do veneno para as pragas que querem comer, o alimento que ele vai comer. Então, se a gente fazer contas aí desses últimos 30 anos, o que se ganhou de produtividade justamente para você ter meios, ter tecnologia diferente, principalmente dos próprios defensivos, cada vez menos agressivos, com certeza e com efeito maior. Agora que nós não podemos aceitar que quando for liberada essa molécula aqui, lá fora ela já estaria sendo extinta porque tem uma nova molécula com efeito maior e com menos residual. Então, o que nós queremos dentro dessa PL, o que nós lutamos para ela, é que realmente ela venha a ser aprovada rapidamente, que quando for liberado o mundo afora, nos principais países produtores de alimentos, de grãos especialmente, que ela seja aqui automaticamente também aprovada, para não chegar aqui quando lá está saindo fora. Então, único e exclusivamente, essa PL trata disso, celeridade na aprovação de moléculas já existentes. E de novas moléculas, com certeza, a demora é um pouquinho maior. Ok, Galvão, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer em recebê-lo aqui novamente. Estamos às ordens aí para poder dar esses esclarecimentos à sociedade e principalmente também ao produtor rural que nos assiste Brasil lá fora. Ok, muito obrigado.
Acabei de conversar com Antônio Galvão, presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. A agropecuária Maragogipe, localizada no município de Itaquiraí, aqui em Mato Grosso do Sul, promoveu um dia de campo durante o 13º circuito Rede Agro Open Farm, para contar um pouco da história de sucesso da propriedade e mostrar, então, os resultados alcançados na criação de animais melhoradores. O repórter José Cunha acompanhou e conta como foi. A palestra que abriu o dia de campo da Maragogipe foi a do anfitrião. O empresário e produtor rural Wilson Brockman falou sobre a importância de um evento como esse para a troca de informações entre produtores e parceiros. Fundamental esse evento para a gente poder divulgar o trabalho que nós vemos fazendo. Essa ideia iniciou o ano passado, quando a gente participou de um evento da Rede Agro, lá na capital de São Paulo, onde a gente fez uma palestra e contando a história da Maragogipe, uma história de 45 anos e que a gente foi evoluindo passo a passo. O evento contou ainda com várias palestras sobre gestão estratégica, eficiência reprodutiva, nutrição, manejo e como sempre buscar animais melhoradores. Acho que a gestão estratégica ela é muito importante no sentido de a gente conhecer o caminho que a gente quer chegar. A gente sabe que a pecuária ela vem passando por momentos difíceis aí nos últimos anos. E se a gente não tiver uma gestão estratégica bem feita, a gente vai ter problemas aí de colheita de resultados. À medida que a gente intensifica a produção, com isso faz uma gestão mais profissional da fazenda, é possível que a gente consiga agregar valor. Pensando em pecuária de cria, um dos pontos-chave e gargalo dessa atividade é a utilização de material genético de qualidade superior. A gente parou de buscar ou diminuiu a busca por criadores que eram referência e agora nós buscamos animais que são referências dentro dos programas de melhoramento genético. A propriedade também apresentou os lotes de animais com matrizes de alta fertilidade e falou dos cuidados necessários para garantir a boa reprodutividade do rebanho. Nós temos que tratar da questão do manejo sanitário desses animais de uma maneira com muito carinho, trabalhar com vacinas reprodutivas para diminuir as perdas gestacionais, que normalmente nessa categoria são um pouco mais elevadas. E nós precisamos também, após essas fêmeas se tornarem gestantes, nós precisamos cuidar muito dela com relação à nutrição, porque ela é uma fêmea muito jovem, que emprenhou muito cedo, que nós precisamos fazer com que ela emprenhe novamente quando ela parir. A Maragogipe possui 11.900 hectares de terra, onde são criados aproximadamente 15 mil cabeças de gado, a maior parte delas de Nelore criado a pasto. Mas a propriedade também possui animais da raça Angus, criados em confinamento especificamente para o abate. Ao final do evento, os presentes puderam se deliciar com uma degustação de carne, preparada especialmente para fechar a programação do dia. José Cunha para o SBA. E agora é hora da gente saber dos destaques da previsão do tempo para hoje em todo o Brasil. As informações com a Maria Clara Sasaki da SOMAR Meteorologia. O feriado de quinta-feira será marcado por chuva na maior parte do país. Há condições para pancadas desde Santa Catarina até o interior da Bahia, todo o centro-oeste, nestas áreas da região norte do Brasil. No estado gaúcho, a frente fria já se afastou e o feriado será bastante aproveitável, com tempo firme, sol e temperaturas amenas, um pouquinho mais baixas que nos dias anteriores. Nestas áreas aqui do Nordeste também tem tempo firme e mesmo aqui no litoral, onde vemos uma mancha de chuva, não é uma chuva que vai atrapalhar o feriado. São pancadas mais rápidas que acontecem principalmente durante a tarde, com baixos acumulados em pontos isolados aqui da região. Então dá para aproveitar bastante o litoral nordestino ao longo deste feriado. Agora no litoral do Sudeste tem muita instabilidade,
Previsão para chover ao longo deste feriado, mas principalmente entre a tarde e a noite por causa da presença da frente fria. Rajadas de vento aqui no interior do estado de São Paulo, norte do estado do Paraná e também aqui nas áreas do centro-oeste do Brasil. Chama-se a atenção pelo volume de chuva que pode ser expressivo. Temperaturas no comecinho do dia em torno de 14 graus nas áreas serranas e 24 em Goiás. E à tarde, o feriadão será marcado por máxima de 27 graus no interior gaúcho, 29 em Minas Gerais. Faz calor aqui no Rio de Janeiro, não temos o valor aqui no gráfico, mas a expectativa de temperaturas passando de 35 graus na capital fluminense. Temos 33 graus no estado de Goiás e 36 no estado de Tocantins. E agora é hora da gente conferir a nossa agenda de leilões para os próximos dias aqui que serão transmitidos pelo SBA. A gente chama a sua atenção porque até domingo aqui pelos canais do Sistema Brasileiro do Agronegócio você vai conferir o De Olho na Fazenda Semana Sim de Castilho, que está em sua terceira edição. Uma oferta bastante expressiva em uma modalidade diferenciada que são preços fixos. Nós temos um total de 120 reprodutores, 100 fêmeas, temos também sêmen e embriões da melhor genética Sim de Castilho, tudo à disposição do mercado. A realização é da Connect Leilões. Hoje também nós queremos te convidar porque às 8h30 da noite, horário de Brasília, você vai conferir o 17º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, que está em sua quinta etapa. Na oferta, também uma oferta bastante expressiva, um total de 1.500 animais para cria, recria e engorda estarão à disposição do mercado com a realização da Leilo Grande. Amanhã, às 2h da tarde, sexta-feira, pelo Canal do Boi, você vai conferir o Leilão Central Pantanal Piquiri. Uma grande oferta também à disposição do mercado, cerca de 2.000 animais para cria, recria e engorda estarão à disposição com realização da Central Leilões. E daqui a pouco teremos também uma participação gravada, um vídeo que foi feito pelo nosso colega de trabalho Daniel de Paula, contando um pouco da trajetória do Pantanal Piquiri, que é uma realização muito importante da Central Leilões. Daqui a pouco você vai ver como é que estão também os preparativos para esse grande evento. Nós vamos para o intervalo comercial, só reforçando para você o evento de hoje, às 8h30 da noite, horário de Brasília, pelo Canal do Boi, 17º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, que está em sua quinta etapa com oferta de 1.500 animais para cria, recria e engorda. Lembrando que a realização é da Leilo Grande. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, sempre de olho em tudo aquilo que acontece e movimenta o agronegócio brasileiro. Voltamos em instantes. Mais um convite muito especial para você que está acompanhando aqui as lentes do SBA, o canal do Boi ao vivo. Bom dia, produtor, fazendo companhia também nesta quinta-feira para você. Do dia 29 de novembro até 9 de dezembro, você confere aqui pelo SBA o De Olho no Aras do Caã, o melhor da genética feita nos 30 anos de seleção, na oferta com animais de sela e também de elite. Você vai conhecer um pouco da história dessa seleção na reportagem do Daniel de Paula. Aras do Caã, estou em Rancho Queimado, pequeno município da grande Florianópolis, estamos a praticamente 70 quilômetros da capital, onde há mais de 30 anos aqui começou a criação do manga larga marchador com o sobrenome Mota, que vem da família do Carlos Augusto Amorim Mota, o Guto, que todo mundo conhece. Eu te pergunto, por que o manga larga marchador? Bom, quem começou o estudo foi meu pai, Murilo Mota, já falecido, né? Ele era médico, foi a um congresso de medicina na cidade de Timbó, Santa Catarina, e na época, lembro vagamente, mas estávamos eu, meu pai e minha mãe, eu era menino, e vimos um cartaz de um leilão promovido pelo Núcleo Catarinense, então recém-criado, de um leilão de manga larga marchador num hotel em Timbó. Nós fomos a este leilão à noite, o leilão estava lotado, sentamos separados, eu fiquei com meu pai na frente, minha mãe ficou lá atrás, e entrou um cavalo, se ajoelhou no palco, fazendo uma apresentação, e meu pai comprou, deu o lance no cavalo e comprou o cavalo de presente para ele e para mim, sem minha mãe saber. Minha mãe foi até a frente e perguntou, mas o que tu fez? Não, comprei um cavalo, se ajoelhou, achei lindo, comprei um cavalo, tal. Então tá. Ela voltou pro lugar dela e ela comprou uma égua. Em seguida, meu pai subiu a Serra Catarinense e encontrou essa propriedade que nós estamos, que é a primeira propriedade do Aras do Caã, e aqui nós começamos nosso projeto de criação de cavalo. Tinha o sufixo dele, não era Caã ainda, era Jacatião.
Só a fazenda que chamava-se Caã, meu nome dado por ele. Então, mas o sufixo ainda era Jacatião, uma árvore que ele gostava. E ele produziu um cavalo chamado Herdeiro do Jacatião. Quando meu pai faleceu em 94, 6 meses depois, eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, eu comecei a voltar no Aras. Decidimos, eu e minha mãe, tocar de forma empírica o Aras. E este cavalo que nasceu em 1992, em 1998, quando eu tinha 16 anos, veio a ser campeão nacional de marcha comigo montado. E respondendo a tua pergunta, é um cavalo lindo, é um cavalo macio, bom de montaria, eu monto a cavalo com frequência. São animais dóceis, importantes, são dóceis e extremamente funcionais. Você é muito profissional em tudo aquilo que você faz. Você traz isso da sua vida de empresário e também de um advogado bastante respeitado em qualquer meio. Mas isso você colocou aqui e também na sua equipe. E a gente vê o reflexo disso nos animais que nascem aqui. Nós não somos um Aras gigantesco, nem grande, longe disso. Mas é a prova de que o Aras pequeno, o Aras de não tanto volume, consegue se destacar. Por quê? Por causa desse profissionalismo. Vocês puderam acompanhar, viram as marcações nos quadros, como a gente trata os piquetes, a forma de rodízio, onde cada animal tem que estar no momento certo, onde cada garanhão tem que estar. Nós estudamos muito o cruzamento, juntamos as famílias que temos aqui, né, para poder dar direcionamento ao nosso criatório. E você tem a fazenda como uma válvula de escape para o seu dia a dia, para a sua vida, e torna isso também um grande negócio. E a sua mãe também vive isso aqui, a Jaqueline vive isso daqui. Agora, nesse período, você, a equipe e a família vão estar mais ainda, pelo menos até o dia 10 de dezembro, acho que você não arreda pé mais daqui, né? Não, a gente tem que preparar aí a festa do leilão, né, convidando a todos, né, o primeiro leilão Caã convidados função genética. E fora isso, uma semana antes, dia 1 e 2 de dezembro, nós temos a primeira Copa de Marcha do Caã, onde nós vamos reunir todos os criatórios do sul do país num grande evento, o congraçamento, o fechamento dos campeonatos do sul do país. E isso tudo nós vamos fazer dentro de casa, e para isso tem que trabalhar muito e tem que botar a mão na massa para receber todos da melhor forma possível. E para nossa alegria, para nossa sorte, tudo isso numa parceria bastante sólida com o SBA, que foi intensificada no mês de julho, durante aqueles 13 dias de transmissão dentro do Parque da Gameleira, com a 37ª Nacional do Manga Larga Marchador. E de lá para cá, o mercado se alvoroçou ao ponto de agora, entre 29 de novembro e 9 de dezembro, a gente ter esse compromisso direto aqui de Rancho Queimado, um pequeno município, a terra do morango, no circuito da Serra Catarinense aqui, o lugar mais europeu do Brasil, provavelmente. A gente ter esse compromisso delicioso. O primeiro leilão Caã e convidados, função e genética, transmissão do Canal do Boi para a nossa alegria. Obrigado, Guto, pela hospitalidade, que foi maravilhosa mais uma vez. Daniel de Paula para o SBA. Será com certeza um grande evento com cobertura completa aqui pelo SBA. Maria Clara Sasaki participa mais uma vez aqui do Bom Dia Produtor, agora com os destaques da previsão do tempo para essa semana em todo o Brasil. Áreas de instabilidade associadas a uma frente fria atuam pela região sul do Brasil e no decorrer das próximas horas, este sistema deve avançar para o sudeste do país. Tem expectativa para uma chuva que deve até ser volumosa aqui na região central nos primeiros 5 dias, com acumulados chegando até 100 milímetros na região do Distrito Federal. Já na metade sul do país, a chuva já não deve vir com grandes volumes acumulados, apenas no Rio Grande do Sul é que deve chover mais 50 milímetros nestes próximos 5 dias e aqui na região do Mato Piba, acumulados de apenas 15 milímetros. No segundo período, entre 20 e 24, a chuva segue bem concentrada aqui na região central, desde o sudeste até o estado do Mato Grosso. Mais uma vez, o estado de Goiás deve receber uma chuva bem expressiva. A gente chama o alerta, a gente chama a atenção para essa chuva do estado de Goiás, porque deve paralisar mais uma vez as atividades de campo. A chuva expressiva também no interior de Minas Gerais e no estado do Mato Grosso. Na metade sul, chuva bastante isolada, pancadas típicas desta época do ano, ou seja, pancadas de fim de tarde com baixos volumes acumulados. A partir do dia 25, entre 25 e 29 de novembro, a chuva se espalha aqui pela metade norte do Brasil e vale chamar a atenção para o estado do Pará. Os índices de água no solo vão aumentar com esta chuva que vai ocorrer no finalzinho do mês. É uma chuva bastante significativa, podendo chegar até 100 milímetros nas áreas de divisa entre Pará
e o estado do Mato Grosso. Na metade sul, o tempo continua mais instável, mas com baixos volumes acumulados, e na região do Mato Piba, mais uma vez teremos chuva expressiva com acumulados podendo chegar a 70 milímetros. E confira agora a nossa agenda de leilões de eventos aqui pelo SBA no fim de semana. No sábado, 2 horas da tarde, pelo Canal do Boi, uma oferta bastante expressiva também. Para você que é criador e está em busca de reprodutores, nós teremos um total de 70 reprodutores e mais 80 novilhas com prenhez precoce e acasalamentos direcionados no leilão virtual TAB G4, que é uma realização da Central Leilões. Você já está convidado a participar também desse grande evento no sábado, portanto, às 2 horas da tarde, pelo Canal do Boi. Já às 8 horas da noite, também no Canal do Boi, oferta de cavalos no primeiro leilão Noite do Cavalo Pantaneiro, com realização da Leiloboi. Algumas imagens na sua tela para você conferir um pouco da oferta, aquilo que estará sendo disponibilizado ao mercado, portanto, na noite de sábado, às 8 horas da noite, pelo Canal do Boi. Primeiro leilão Noite do Cavalo Pantaneiro. No domingo, às 10 horas da manhã, o Canal do Boi vai transmitir mais um virtual MB Leilões, com oferta de animais para cria, recria e engorda, com realização da MB Leilões, um evento já tradicional. Já pelo Agrocanal, às 11 da manhã, a MS Leilões realiza o seu virtual gado de corte com oferta de animais para cria, recria e engorda também, animais que são oriundos aqui de diversas regiões do estado de Mato Grosso do Sul. Às 14 horas, pelo Canal do Boi, oferta de 120 reprodutores, mais 100 fêmeas e sêmen no leilão Sim de Castilho, fechando os trabalhos de toda a semana. Começou na segunda-feira, segue, portanto, até o sábado e no domingo finalizando com um grande leilão na terceira semana Sim de Castilho, com realização da Connect Leilões. Para fechar o nosso domingo, temos então às 8 horas da noite a Leiloboi realizando o seu tradicional leilão com oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Claro que você já está convidado. Outras informações, acesse o nosso portal sba1.com. Meu nome é Rodney Godani, eu sou gerente de produção animal do Grupo Sapé Agro e estou aqui hoje para convidar os produtores, os amigos todos que venham participar dessa feira, porque aqui sim nós temos muita tecnologia, muita informação a ser buscada e isso é muito importante para o produtor. O produtor tem que andar atrás disso e aqui na Showtech nós vamos estar com essas informações aí bastante reunidas, muitas empresas, muita pesquisa sendo demonstrada. Muito bem, nós vamos agora para o intervalo comercial, lembrando a você de um grande evento que nós teremos do Cavalo Pantaneiro. Algumas imagens na sua tela para você conferir o que estará sendo disponível, portanto, nesta grande noite. Será às 8 horas pelo Canal do Boi, uma oferta bem expressiva também de cavalos Pantaneiro, uma realização da Leiloboi que você já está convidado a participar. Será neste sábado, 8 horas da noite, conforme está aparecendo aí na sua tela. Canal do Boi fará a transmissão desse grande evento, você não pode deixar de participar, com certeza uma grande oportunidade. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos em instantes, não saia daí. Bom dia, produtor, já está de volta e segue ao vivo nesta manhã de quinta-feira. No dia 12 de novembro foi comemorado o Dia do Pantanal, conhecido por ser a maior planície alagada do mundo. O repórter Vinícius Souza foi até o Imaçu conversar com o diretor-presidente Ricardo Éboli para falar da importância que tem a data e também sobre as expectativas para o Ministério do Meio Ambiente. Com o título de Reserva da Biosfera ratificado pela Unesco, o Pantanal é a maior área úmida continental do mundo e berço de rica biodiversidade, estendendo-se por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bolívia e Paraguai. O bioma tem área de 624.320 km². Aproximadamente 62% desse território é localizado no Brasil.
Nós temos tudo a comemorar nesse dia 12 de novembro, o Dia do Pantanal. É um orgulho muito grande a gente verificar que temos um modelo de gestão, de produção lá no Pantanal que respeita a natureza. Então esse dia é especial para parabenizar todos os pantaneiros. Nesse período de transição política, a data fomenta uma discussão, refletindo no trabalho conjunto dos Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente. É o que explica o diretor-presidente do IMASU. Tem que ser tratado de uma forma conciliadora, né? Nós não podemos mais ter nas políticas públicas brasileiras as tendências extremistas. Nós temos que ter gestores públicos que dialogam com os setores produtivos, tendo uma política mais harmonista, porque na ponta as atividades elas são muito afins. Então nós precisamos ter diálogos de sustentabilidade com todos os usuários dos biomas brasileiros para que nós tenhamos uma gestão ambiental e produtiva efetiva. O diretor-presidente do IMASU apontou a relevância do meio ambiente em um contexto geral e também falou sobre o perfil de um ministro para a pasta. Tem que ser conciliador de conflitos, porque nós temos hoje muitas tendências extremistas internalizadas dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente e nos seus órgãos executores. Vale lembrar que inicialmente o Ministério da Agricultura seria fundido com o do Meio Ambiente, mas a ideia não foi bem aceita por ambos os lados. Na última semana, o nome para o mapa foi decidido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. A deputada federal reeleita por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, se reuniu com a imprensa na última semana e falou sobre os próximos passos que deve dar após a indicação para assumir o Ministério da Agricultura. Ela também falou sobre o perfil do futuro ministro do Meio Ambiente. O perfil do ministro do Meio Ambiente vai ser um perfil que não tenha ideologia, isso ficou claro. Tem que ser um ministro que pense tecnicamente, né? E que tenha agilidade para tocar esse ministério. Durante a coletiva, a futura ministra também destacou a importância da preservação do Pantanal e a produção com sustentabilidade, dando enfoque ao combate contra a chamada indústria da multa. Eu acho que você tem que produzir com sustentabilidade no Pantanal. Nós temos que preservar o que nós temos, que é uma beleza, para poder usar, para fazer disso recursos para o nosso estado, né? Com o turismo, temos aí o turismo de olhar pássaros, nós temos pousadas, enfim, nós temos que implementar o turismo, mas nós temos que deixar o homem pantaneiro sobreviver. E isso precisa ter, nós não podemos aí fechar todas as possibilidades dele continuar produzindo. Ele tem que ter regras claras e regras que possam ser atingidas. Aliás, é uma outra coisa que o presidente fala, que ele quer acabar com a indústria da multa. Hoje no Brasil, na parte ambiental, nós temos 15 bilhões de estoque de multas só para os produtores rurais. Não estou falando de mineração. E aí é uma injustiça, porque quando você olha outros setores que são mais poluidores, que são menos sustentáveis do que a agropecuária, você vê que as multas são muito pequenas em relação ao que hoje tem, vamos dizer, quase uma perseguição em cima dos produtores rurais. Vinícius Souza para o SBA. E agora é hora da gente falar das soluções em máquinas e pastagens da Germipasto. Na agropecuária Morro Alto, localizada em Rondonópolis, a formação das pastagens com as sementes da Germipasto e a VDTEC é garantia de economia e bons resultados. Estamos localizados na região sul de Mato Grosso, que é Rondonópolis, especificamente aqui na AMA Agropecuária. Nesse pasto aqui, que é um pasto arenoso, né? E é onde a gente fez o projeto inicial de todo o ciclo do plantio, em parceria com o agrônomo Paulo. Primeira coisa que nós fizemos foi um georreferenciamento da área, né? Para nós conhecermos todo o perfil do solo, dos 20 centímetros, para saber o que a gente ia usar na propriedade. Tendo em vista que a propriedade ela tem vários tipos de solo. E com o georreferenciamento e com as análises, nós conseguimos optar e escolher cada tipo de semente com o seu tipo de solo apropriado. E resolvemos fazer os investimentos
E qual que é o nosso primeiro passo aqui? Foi com o resultado da análise, a gente adubou, a gente calcariou, a gente escolheu a melhor semente, que no caso é a Germipasto. Nós fizemos piquetes da fazenda inteira, e pequenos piquetes aí de 15 hectares, 10 hectares. E essa aqui foi uma área que nós fizemos uma consorciação de laneiro com Piatã. A Piatã até então eu não conhecia, né? Foi uma sugestão até da parte técnica da Germipasto. E daí o resultado, 20% de laneiro com 80% de Piatã, nessa área aqui de 15 hectares. Esse pasto aqui ele já sofreu 2 cargas de pastejo elevadas, tá? Acima de 5 cabeças já, depois do plantio. E, no entanto, estamos aí. Está aí para vocês darem uma olhada. Pasto com toda a sua carga nutritiva ainda aí. Extraindo do solo tudo aquilo que nós colocamos aí, ó. Verde. Que são 15 hectares que nós usamos a MG5, né, em consenso com o pessoal da Germipasto. Era um material que eu particularmente não conhecia, mas em cima da análise de solo que foi feita aqui nessa área, nós optamos em usar essa variedade. Vocês podem ver aí que ela está super bem povoada, né? Totalmente uniforme. Isso aqui já sofreu 2 cargas de pastejo de animais, tá? E continua verde, continua respondendo aos nutrientes do solo e vindo com todo o seu vigor, né? O que é importante para nós, para o nosso tipo de serviço aqui. E ali embaixo nós temos o pasto da várzea, que por incrível que pareça é uma das poucas partes planas que nós temos na propriedade. Então nós fizemos um teste nesse pasto com a semeadora VDTEC, onde nós acompanhamos o plantio. Foi o primeiro pasto que nós plantamos. É um pasto de 5 hectares, onde teve o acompanhamento junto à VDTEC. Foi o primeiro uso que nós tivemos da VDTEC, onde no período de 1 hora ela efetuou o serviço em 5 hectares. A VDTEC foi mais um dos grandes investimentos que fizemos. Colocamos na ponta do lápis e vimos que a quantidade de hectares, 222, que temos a reformar e a que reformamos, compensava-se, pagava-se o investimento. Ela acaba se pagando, versátil, o produtor não perde tempo com ela e mesmo se ele estiver atrasado, ele consegue realizar um trabalho. Fora isso, a máquina nos surpreendeu e deu uniformidade nisso tudo que vocês estão vendo aqui, né? Nesse pasto uniforme, até porque o nosso terreno aqui é bem sinuoso. Foi aí que eu vi a viabilidade do negócio. Bom, e agora nós vamos para um intervalo comercial, lembrando que daqui a pouco vamos voltar a falar do Sindi Castilho, que está em sua 3ª edição. Vamos dar continuidade sobre esse assunto que segue até o dia 18, portanto, vendas a preços fixos. Você vai ficar por dentro de todas as informações aqui no decorrer do nosso programa. No próximo bloco também nós vamos falar sobre a oferta de sábado que nós teremos às 2 da tarde pelo Canal do Boi. É o Virtual Tab G4, com uma oferta bem expressiva de 70 reprodutores e mais 80 novilhas com prenhez precoce e acasalamentos direcionados. É uma realização da Central Leilões. Daqui a pouco a gente volta com mais informações destes assuntos para você. E começou na segunda-feira, dia 12, e segue até o dia 18 de novembro a semana Sindi Castilho no quadro De Olho na Fazenda. Com oferta de 120 reprodutores sem fêmeas, tem sêmen também da raça Sindi. A venda, você já sabe, é com preço fixo através de confirmação. Daniel de Paula foi até a Fazenda Tabaju, que fica em Novo Horizonte, interior de São Paulo, e mostra agora a seleção do seu Adáudio Castilho. Vamos ver.
Você vai entrar com a gente agora na história da raça Sindhi, que se confunde muito com esta marca aqui, ó, da família Castilho, que tem essa imagem desde 1876 e que somente 6 décadas depois, ou seja, há praticamente 80 anos, trouxe essa raça Sindhi aqui para a nossa realidade. Desde então, 4 gerações se passaram evoluindo o Sindhi e agora coloca à sua disposição a Semana Sindhi Castilho, de 12 a 18 de novembro pelo SBA, vem dar preço fixo de uma genética que construiu a história da raça e continua fazendo com que muita gente ganhe com este zebuíno indiscutível na produção de carne e de leite no Brasil. É na Fazenda Tabaju, primeira casa do Sindhi no Brasil, que a Semana Sindhi Castilho vende 250 produtos de genética muito superior, selecionada com base na funcionalidade e dupla aptidão da raça, melhorada a cada geração aqui com base na experiência de quem vive pecuária. Minha família me ensinou a fazer melhoramento genético. Existem programas de melhoramento genético, mas existe o feeling que eu herdei da família, que é a maneira de cruzar os acasalamentos, fazer os acasalamentos. Respeito às pessoas que cruzam números. Eu cruzo o número depois da morfologia. Primeiro é a morfologia. O Sindhi Castilho, ele é submetido a muitas avaliações oficiais e as avaliações que eu herdei da minha família, que é fertilidade, é produtividade, rusticidade, é habilidade maternal. Então, eu falo que ser criador é muito fácil. Agora, ser selecionador, você direcionar o que você cria num bem produtivo. E meu pai tem uma frase que eu já falei em outras reportagens, vou repetir. Seleção não pode ter perdão. Se você perdoar algum tipo de morfologia, algum tipo de conformação, você tem que perdoar a geração toda. Então, eu sou objetivo. Tanto que testa cada exemplar colecionando campeonatos nacionais com machos e fêmeas que depois se provam no campo, trabalhando sob condições tropicais e mostrando resultados, como no leite, com produção e persistência de mães que disputam torneios com filhas e netas e que agora recebem influência de holandês provado em novilhas que geram o Sindolando, para a exploração do leite A2A2 ou na carne que a bezerrada produzida pelo Sindhi em vacada comercial oferece com precocidade em carcaças de bom preenchimento e qualidade. É o que se pode colher quem investe em touros de alta performance a campo, embriões produzidos por essas doadoras, sêmen de grandes raçadores formados aqui para produzir mais Sindhi puro ou para grandes projetos de IATF. Além de novilhas altamente selecionadas que carregam no ventre esses 80 anos de história. São novilhas que são reserva minha, elas estão a campo, poderia ter tratada, mas eu faço questão de mostrar o Sindhi, tá certo, as pastagens estão muito boas, essas novilhas estão estritamente a campo. Então, é esse o objetivo, é um animal que vai atender a necessidade do capim. E o Sindhi vem mostrando essa qualidade, tanto na fertilidade como na produção de bezerro e leite. E é o último zebu produtivo da terra a ser explorado. Tem muita gente que não precisa esperar o que nós esperamos. Então, ele adquirindo nossa genética, ele já vai pegar animais que já foram feitos esse trabalho. Aí cabe a pessoa multiplicar. Ainda mais na modalidade de venda a preço fixo, sem disputa, direto da fazenda. Eu quero ajudar o mercado, eu quero ajudar o pequeno, o médio, as pessoas entrarem na raça Sindhi. Então, essa modalidade é o 3º ano, você colocar o preço fixo, fica uma semana passando no canal do boi e a pessoa tem oportunidade de olhar, de anotar, ela olha hoje, depois da manhã ela decide, falou, não, eu quero o lote 25, não, eu quero o lote 100. Tem pessoas que perdem, que atrasa muito, né? Mas essa modalidade vem dando certo e vem dando oportunidade para muitas pessoas entrar na raça Sindhi. Semana Sindhi Castilho, de 12 a 18 de novembro, dentro da programação do SBA.
E na edição do Showtech 2019, o Sicredi, juntamente com a Fundação MS, vão expor uma tecnologia sustentável que visa o controle de pragas, aliando economia para o produtor. A repórter Kelly Rodrigues tem mais informação sobre este assunto. O Sicredi é parceiro da Fundação MS e estará presente no Showtech 2019, apresentando uma tecnologia que vem de acordo com a sustentabilidade, que é o controle biológico do percevejo marrom e da lagarta da soja. Eu estou com o Emerson Perosa, que é presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pantanal MS, e ele que explica para a gente como que funciona essa tecnologia que vem de acordo com a sustentabilidade. Bom, essa tecnologia ela visa o controle biológico do percevejo marrom, que é um inseto que causa muitos prejuízos para a cultura da soja. E junto a isso também a gente traz a tecnologia para desenvolver o controle biológico da lagarta da soja, que também causa os prejuízos na cultura. A tecnologia ela já está sendo utilizada, quem participar do Showtech vai poder conhecer um pouco melhor? Sim, sim, a Fundação MS ela já está com o laboratório montado, já está desenvolvendo, já está multiplicando esses insetos e lá vai ter uma surpresinha para quem ir no Showtech. Quem ir lá no Showtech, né, agora em janeiro, vai conhecer tudo isso e a Fundação MS está preparada para mostrar para todos os produtores rurais e a comunidade em geral o quanto o campo está avançado assim, junto à preservação do meio ambiente. Lembrando que o Canal do Boi é a mídia oficial do Showtech 2019. Kylie Rodrigues para o SBA. E neste sábado, às 14h, tem um leilão virtual TAB G4, direto de Araçatuba, São Paulo, com transmissão do Canal do Boi e realização da Central Leilões. O repórter Gustavo D'Angelo tem mais detalhes para nós. Você está em busca de Tabapuã de tradição, eficiente em genética, em provas e avaliações, em funcionalidade e que agregue valor à sua produção, não pode perder o próximo leilão do grupo TAB G4, formado pelos criatórios Tabapuã do Córrego, Tabapuã TJG e Tabapuã TRO, que escalaram o melhor das suas produções para um remate muito especial que ocorre no dia 17 de novembro, às 14 horas, pelo Canal do Boi. E aquele ali é o time de promotores do leilão. Nós vamos lá conversar com cada um deles. Paulo, conta pra gente então como que está a oferta desse leilão e qual o padrão dos animais que serão disponibilizados. Então, Gustavo, para esse leilão a gente selecionou 70 reprodutores, todos participantes de prova de ganho de peso, classificados como superior e elite. E as fêmeas são 80 novilhas, todas com prenhez precoce e acasalamento direcionado. Rodolfo, no caso das fêmeas, quais foram os critérios utilizados para a escolha desses animais que serão ofertados? Bom, como a gente trabalha com avaliação, então a gente tem um grupo contemporâneo que é recriado junto pós-desmama. No sobreano elas passam por uma avaliação de ultrassonografia de carcaça. E aí depois elas foram submetidas à monta, né, por IATF e repasse. No caso aqui a gente usou o touro escolhido no grupo de intrarrebanho do G4 e 100% das fêmeas entram com prenhez precoce, de acasalamentos dirigidos, com dados de US e 100% positivas no IABCZ. O Marcos, em relação aos machos, qual é o padrão desses touros que serão comercializados? São animais superior e elite, em provas de ganho de peso. Isso são feitos na fazenda, algumas confinadas e outras a pasto. E com isso, fora isso, temos análise de carcaça, de ultrassom, que separa os animais superior e elite em relação aos mais comuns. São animais que dão positivos em área de lombo e cobertura de gordura. São animais top para qualquer criatório brasileiro para fazer cruzamentos com Nelore e outras raças que tiverem. Sérgio, quais serão as condições comerciais do leilão? As condições serão as de praxe, 30 parcelas. O frete será facilitado para todo o Brasil, com várias rotas para o norte e sul. Então, queria convidar a todos para o próximo dia 17, às 14 horas, pelo Canal do Boi, assistirem e acompanharem o que tem no melhor Tabapuã.
dia 17, olha lá, estamos lá, dia 17, lembre, leilão TAB G4, hein? E agora você vai ficar com o nosso momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Nós fizemos um lote, nós tínhamos 4 lotes comendo ração e nós fizemos num lote que estava, vamos dizer assim, 15 dias com atraso, mais tardio no comer ração. E nós acompanhamos esse lote e a gente percebeu que no período de 60 dias, que é o período que esse gado come ração, a gente ganhou aí em torno de 10 dias menos com o desempenho que ele teve com o Fosfosal. Então, para vocês fica a dica aí de um produto de alto desempenho, né? Cumpre realmente o que promete. No que se refere à categoria terminação, ficou claro os benefícios de Fosfosal. E nesse caso em específico, o produtor fez questão de utilizar um lote como teste. O resultado todos nós podemos comprovar. Bruno, explica pra gente a atuação de Fosfosal nesse caso específico. O Fosfosal é um multimineral injetável indicado em momentos de desafio ou categorias que estão um pouco atrasadas, como neste caso, onde foi trabalhado em cima de animais de fundo, animais que estavam atrasados em relação à média do lote. Com o Fosfosal, ele acabou entregando um lote mais homogêneo, garantindo uma melhor rentabilidade da fazenda e garantindo maiores ganhos também, em termos de produtividade e lucratividade na fazenda. Esse é o resultado de Fosfosal, aumento da lucratividade na sua propriedade. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Meu nome é Luiz, em nome do Senai MS, venho fazer o convite para você. Você, produtor rural, que quer conhecer tecnologias, inovações, vem aqui, venha conhecer o Senai, todas as soluções que temos ofertado no mercado, desde indústria 4.0, soluções na área de fotovoltaica e educação de primeira linha e qualidade. Por aqui é hora de mais um intervalo comercial. Lembrando você que no próximo bloco a gente continua falando de grandes oportunidades, também através dos nossos leilões. Vamos até os estúdios da Ricardo Nicolau Leilões, que fica em Sinop, Mato Grosso, conversar com a equipe para saber sobre os preparativos do leilão virtual Boi em Pauta Premium, que será no próximo dia 21, ainda este mês. Você não pode perder uma grande oportunidade, ofertando reprodutores também ao mercado. Um pouco diferente aí dos leilões convencionais da Ricardo Nicolau, mas os detalhes você vai saber no próximo bloco. Voltamos em seguida. A Embrapa Gado de Corte promoveu um evento de capacitação de ultrassonografia e inseminação artificial em tempo fixo para médicos veterinários da Agraer, que visa atendimentos feitos a produtores assistidos pela agência. As informações você confere agora no quadro Tecnologia e Produção.
2 aparelhos foram disponibilizados pelo governo do estado para atender a assistência técnica e extensão rural, ATER, programa da Agraer, direcionado principalmente para pequenos produtores. 15 médicos veterinários da agência participaram da capacitação. Com a visita nas propriedades, os médicos veterinários munidos pelos aparelhos terão um diagnóstico completo, sabendo quando determinada vaca vai parir e quando estará apta para uma nova reprodução. A princípio vai ser por demanda a utilização desses equipamentos, então o produtor demandou, o médico veterinário vai ver a agenda dele e vai lá fazer esses diagnósticos de gestação. À frente da capacitação, o pesquisador Éricles Nogueira ministrou aulas teóricas e práticas de ultrassonografia convencional, como ainda abordou a utilização da biotecnologia Doppler, novidade na veterinária. Ultrassonografia Doppler, onde a gente consegue fazer o diagnóstico de gestação das vacas já com 21, 22 dias após a inseminação. Então é uma nova técnica que vem sendo utilizada para ressincronização precoce da IATF. Quando você faz a IATF, e após 21 dias você já pode refazer o diagnóstico e nessas vacas que estão vazias já reinseminá-las no intervalo mais curto. Então são técnicas novas que a gente está passando para os técnicos da Agraer para que estejam capacitados a melhor fazerem a técnica no campo. Kylie Rodrigues para o SBA. Bom, e agora sim nós vamos até os estúdios da Ricardo Nicolau Leilões, que fica em Sinop, no Mato Grosso, conversar com o próprio Ricardo Nicolau sobre os próximos eventos da leiloeira. O Ricardo também vai trazer uma grande novidade. Ele vai apresentar o novo integrante da equipe, Antônio Emílio, mais conhecido como Toninho. Bom dia para você, Ricardo. Olá, amigos do SBA. É com muita satisfação que eu apresento para vocês hoje o novo integrante da equipe Ricardo Nicolau Leilões. O Antônio Emílio chega para reforçar a equipe comercial. Como é que tá, Toninho? Tudo em paz? Ricardo, maravilha. Seja muito bem-vindo à equipe, viu? Graças a Deus. Satisfeito. Maravilha. Toninho, conta para quem está em casa um pouquinho da sua história, como que é a trajetória aí do Antônio Emílio, ou do Toninho, como assim é conhecido, né? Isso, é o que todo mundo conhece. Bem, Ricardo, eu já estou no ramo aí da pecuária já há 16 anos aproximadamente, e formado em zootecnia, honrado com essa profissão e dentro do que eu sempre mais gostei de mexer, que é com vaca, que é com reprodução, que é com gado de raça, que é com o que a gente vive no dia a dia aí na comercialização de gado. Eu tive por 12 anos, né, à frente da associação da BCZ como técnico de campo, com muita honra, com muito orgulho. Atuando sempre no Mato Grosso? Sempre, também? Mato Grosso, e peguei um pouco do Cone Sul ali da Rondônia. Né? A gente trabalhou ali uma época, uns 5 anos trabalhando ali na Rondônia também. E de lá para cá, só satisfação, né? Trabalhando com o que gosta e por uma opção minha de abrir novos campos, abrir o leque de opções na área profissional, eu resolvi me desligar da associação em 2012 e entre aí eu passei por algumas empresas, fazendas e também na área comercial na BS Pecplan, como supervisor de vendas, né? E aí depois quis tomar um rumo sozinho, guiar as pernas aí por assessorias, leilões de reprodutores, né? Então, mas tudo voltado à genética, à parte comercial, ao melhoramento genético, que é o que eu gosto de fazer e estou fazendo até hoje, graças a Deus. E foi onde a gente se encontrou, né? A gente tem um leilão que a gente realiza junto lá em Rondônia, o leilão Amigos de Rondônia, e aí neste leilão eu conheci o Toninho lá fazendo assessoria, e aí que a gente despertou o interesse em trazê-lo para a equipe. Toninho, seja muito bem-vindo à equipe, viu? Você vai rodar aqui o norte do Mato Grosso todo, vai ter uma equipe à sua disposição, na retaguarda aí, que você precisar, e fortalecer ainda mais a nossa equipe. Não, maravilha, maravilha. Esse encontro nosso lá não foi à toa, né? Um encontro providencial em Rondônia, e com a equipe maravilhosa que a gente tem lá, dos promotores de leilão lá em Rondônia. E não foi acaso, a gente se deu muito bem, a gente combinou desde o começo, fazemos um trabalho fantástico lá em Rondônia, um gado perfeito, um gado tradicional dentro do estado. E estamos aí, o convite chegou até mim, foi muito bem trabalhado, muito bem aceito, e eu estou animado, motivado, doido para sair a campo aí, para a gente conquistar novos horizontes aqui nesse Nortão. Muito bom, Toninho. E o primeiro leilão que o Toninho vai participar é no dia 21 agora de novembro, o Boi em Pauta Premium. O Boi em Pauta Premium
vai ter, no seu primeiro momento, vai ter a Adriana Izarte falando sobre o manejo nada nas mãos. Você conhece um pouco dessa técnica? Sim, Ricardo, conheço. Sempre que eu trabalhei com gado, eu sempre mexi com muita calma, muita tranquilidade, sem estressar o animal, porque a gente depende deles para trabalhar e a nossa segurança depende disso. Então, já passei pela bandeira, já passei por várias fases e já acompanho há algum tempo o trabalho da Adriana. Já sigo ela nas redes sociais e tal. Então, eu já venho até, sem ter o treinamento, brincando em alguma apartação, algum gado, de trabalhar sem nada, sim, e eu vejo que dá certo. Muito interessante. Eu vejo que dá certo. Então, como já vem de outros manejos racionais, trabalhando com muita tranquilidade com o gado, sem grito, sem bater, sem nada, então acho que essa ferramenta que a Adriana traz, ela é muito salutar, porque você vai estar trabalhando, cuidando da sua segurança, da segurança dos animais e de toda a ferramenta que a gente compõe esse manejo, né? Então, acho que vai ser fantástica essa apresentação dela aí. Muito bom. Super interessante, então, a entrevista da Adriana Izarte. Às 19 horas, horário de Brasília, começa a entrevista. E às 19h30, a gente tem uma oferta de 60 reprodutores, Nelore PO, todos com registro definitivo, de uma parceria da família Lucente e da Nelon. Você teve a oportunidade de ver alguns dos reprodutores, né? Sim, eu acompanhei e os vídeos, eu vi a genealogia do gado, vi o desenvolvimento, vi como é que eles estão muito bem apresentados, né? Então, o trabalho do Cássio, do Eduardo, já é um trabalho conhecido na pecuária nacional. Eles fazem um trabalho fantástico aí, fizeram muito tempo pista, né? Então, eles trabalham a parte racial do gado, é muito forte. Impecável, né? Isso, e com certeza a união dessas linhagens modernas, que são mais geradas para desempenho, casou muito bem. Então, a gente vai estar apresentando aí animais com muita beleza racial e com carcaça volumosa, carcaça bem desenvolvida, com bons pesos, né? Os animais aí que vão estar na faixa etária de 3 anos, 3 anos e meio, né? Alguma coisa assim, na média, pronto para trabalhar, para soltar a campo, com acima de 750 quilos, isso é bem interessante, né? As carcaças enxutas, mas pesadas, e com um CE acima de 38 também de centímetros de circunferência. Então, acho que o mercado vai estar muito satisfatório nessa apresentação, nesse remate que nós vamos fazer no dia 21 de novembro. Muito bom. E além da qualidade, né, dos animais, o leilão será em 30 parcelas. Além das 30 parcelas, também teremos o frete free para todo o norte do Mato Grosso. Então, quem está na região de Juara, na região de Nova Bandeirantes, Sinop, daqui para Cuiabá, nesse eixo da 163 também, os animais serão entregues na BR-80, E60, Matupá, Guarantã, enfim, o nortão todo será contemplado com a entrega dos reprodutores no dia 21, a partir das 19h30, horário de Brasília. Toninho, vamos encerrando por aqui a participação? Maravilha, foi ótimo esse nosso momento aqui, me apresentando para todo o pessoal do norte, para todo o pessoal do Brasil, e vamos estar juntos, vamos estar animado, focado aí em produzir, em trazer mercadoria de qualidade para o mercado, que é um dos lemas da empresa, né? A gente trazer qualidade para nossos clientes. Maravilha. Pessoal, então era isso. O meu muito obrigado a todos vocês do SBA, do canal do Boi, do Agrocanal que nos acompanham. Dia 21, o compromisso é Boi em Pauta Premium, reprodutores Lucente e Danelon. Até lá! A Scott Consultoria realiza em novembro, em São Paulo, o encontro de analistas com participação de personalidades do agronegócio do país. O diretor da Scott, Alcides Torres, faz o convite. Olá, gostaria de convidá-los para o encontro de analistas da Scott Consultoria, que acontecerá no dia 23 de novembro em São Paulo, capital. O evento será dividido em 2 blocos. O primeiro focará a economia e teremos a presença de André Perfeito, economista-chefe da Spinelli Corretora, Pedro Parente, CEO da BRF, Zena Latif, economista-chefe da XP Investimentos, Décio Zilberstein, do Pensa USP, e Érica Gorga, ex-candidata a deputada federal pelo Novo. Nós trataremos expectativas para o ajuste fiscal, perspectivas para 2019 e a política adotada pelo novo governo. Já para o bloco do Boi Gordo, teremos as presenças de Ivan Vedequim, da Vedequim Consultores, Leandro Bovo, da Radar Investimentos, Luciano Pascon, CEO do Frigol, Sérgio Dezendo, do CPE e, é claro, os consultores da Scott Consultoria, Iberville Neto e Rafael Ribeira. Os temas abordados serão rentabilidade do confinamento em 2018, expectativa para 2019, exportação de bovinos vivos e de carne bovina,
custo de produção da pecuária em 2019 e mais algumas coisas. Faça sua inscrição através do telefone 3343-5111 ou através do sítio encontrodeanalistas.com.br. Nos encontramos lá. A seguir, nós vamos voltar a falar sobre a oferta da Semana Sim de Castilho, que começou na segunda-feira, dia 12, e segue até o próximo dia 18. Uma oferta com preço fixo de 120 reprodutores, 100 fêmeas, sêmen e embriões da melhor genética Sim de Castilho. A realização é da Connect Leilões. Voltamos em instantes. Por aqui a gente volta a falar do Aras do Caã para você, que está preparando um grande evento que vai iniciar agora no dia 29 de novembro e segue até dia 9 de dezembro, com transmissão aqui pelos canais do SBA. Você vai conferir o De Olho no Aras do Caã. O melhor da genética feita nos 30 anos de seleção, com oferta de animais de sela e também de elite. O repórter Daniel de Paula visitou a propriedade, que fica em Rancho Queimado, Santa Catarina, e mostra, junto com o titular da marca, Carlos Augusto Mota, o garanhão chefe do Aras do Caã, o imperador da ilha. Acompanhe. A referência genética que se tornou a partir de Rancho Queimado, aqui em Santa Catarina, o Aras do Caã, no Manga Larga Marchador em todo o país, vem de alguns personagens atuais que estão formando o plantel do Carlos Augusto Mota, do Guto, que está aqui com a gente, com talvez o ícone deles, talvez a grande manchete dos pais de gerações que vocês têm atualmente, formando campeões e pontuando nos rankings, todos que participam em todos os campeonatos. Guto, está aqui o imperador. Bom, a história da nossa criação, nós temos dois momentos, né? Antes do imperador e depois do imperador. O imperador da ilha é o garanhão-chefe do Aras do Caã hoje, produzindo fêmeas para o futuro, a gente guardar esse banco genético para nós, por algumas características muito marcantes. Primeiro, oferece a seus filhos e filhas angulações muito expressivas, muito características, espadas, posteriores, que isso conferem alta qualidade de marcha. Os filhos do imperador têm posteriores muito fortes, muito bem movimentados, isso confere impulsão, maciez e progressão na marcha. Além disso, o imperador da ilha é filho do nobre de Santa Lúcia, que é um garanhão ícone da raça Manga Larga Marchador, numa égua chamada Sancira Guilberma, de sangue JB. Ele, portanto, ele é irmão da Sinira do Berma, uma égua muito famosa, ele é irmão próprio, o único macho irmão próprio da Sinira do Berma, que por sua vez vem a ser a mãe da Reitora Elfaro, uma das éguas, foi grande campeã da raça e campeã das campeãs de marcha. A base moderna do Caã é toda em cima do imperador da ilha. Em éguas Favacho, em éguas JB, nós vamos oferecer embriões das nossas doadoras com o imperador, coberturas dele e algumas filhas dele, como é o meu primeiro leilão. A gente entende que tem que oferecer bastante qualidade, esse é o momento de dar um passo adiante na nossa criação e inaugurar o primeiro leilão Caã Convidados. O imperador hoje é a nossa joia rara, tudo é feito em cima dele. E ele tem uma beleza que dispensa muitas apresentações, basta olhar ali a perfeição dele. O imperador foi meu cavalo de pista, né? Eu adquiri ele com 3 anos de idade, ele já tinha uma lesão, a gente sabia, infelizmente ele ficou em pista só 1 ano e meio, mas nos trouxe 17 campeonatos de marcha consecutivos. Depois a lesão dele se agravou, ficou 2 anos sem usar por conta de que não podia cobrir, mas agora em perfeito estado, hoje é o nosso garanhão-chefe, genética das principais do Manga Larga Marchador. E não é o único, tem outros personagens que a gente vai ver agora. Esse aqui é o Bataclan, um dos destaques de pista do Aras do Caã, mas com essa beleza imponente toda, um cavalo preto, um garanhão extraordinário. O Bataclan é um dos garanhões, né? Bataclan do Porto Palmeira, filho do extrato do Minato da União Café. Ele, além de ser um cavalo belíssimo de morfologia, cômodo, bom de marcha, dócil, veja que é um garanhão dócil, ele é de muita funcionalidade. Então, hoje o Manga Larga Marchador tem muita genética boa para ser usado, muito cavalo jovem bom para ser usado. Agora paramos de utilizar o Bataclan, está cedendo espaço para outros cavalos, ele vai para o leilão 50% dele ou 100%, e o futuro vai ser feito pelo Ópio da Figueira e pelo Sadam do Caã, que são 2 filhos do Galante do Expoente. E aqui no jardim do Aras do Caã, no CTE, estamos com o Kadhafi, outro membro desse time de garanhões do Aras do Caã. Quem é o Kadhafi, Guto? Bom, todo criador de cavalo tem uma mente de fazer o cavalo para si. E eu sempre quis ter um cavalo castanho, lindo, extremamente mochador e muito funcional. E quando esse potro nasceu, eu separei ele para mim, não para criação. Isso parece só estranho, mas não, esse vai ser o meu cavalo de sela. Ele veio crescendo, acabou se tornando o nosso potro de pista, foi campeão diversas vezes em pistas, né, puxado, né, até os 36 meses.
e quando domou se tornou um cavalo extremamente bom de sela. Passado um tempo começamos a treinar, ele começou a se destacar na pista também montado. Depois se aposentou um tempo de novo das pistas, voltou para a minha sela, para a minha cavalgada e hoje novamente retornou às pistas, foi campeão de novo. Mas a principal função do Kadhafi no Aras do Caan é a genética. Nós começamos a cruzar algumas éguas com ele, filhas do imperador, lá no começo, 1, 2, e ele produziu bons animais de sela, e animais muito machadores, muito diagramados, animais com função, isso me chamou a atenção. Hoje em dia, o Kadhafi do Caan, que é filho de uma das nossas principais doadoras, a Iemanjá da Ilha, que é irmã do imperador, então essa é o que eu faço, é juntar famílias. O Kadhafi é um dos padreadores do Aras junto com o imperador da ilha. Estará no leilão com cobertura e com embrião, inclusive com uma égua que é filha do imperador. É mais uma grande atração do primeiro leilão Caan. E convidados, função e genética. Dia 9 de dezembro, Daniel de Paula para o SBA. Muita qualidade, né? Alguns exemplares que estarão sendo disponibilizados, portanto, no De Olho no Aras do Caan, finalizando dia 9 com um grande evento. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a oferta deste sábado. Queremos convidar você de todo o Brasil que acompanha a programação a também não perder essa grande oportunidade. A partir das 2 horas da tarde, pelo canal do Boi, nós teremos o leilão virtual TAB G4, direto dos estúdios da Central Leilões, que fica em Araçatuba, São Paulo. Tem mais informações desse evento para você no próximo bloco. Não saia daí. Já estamos de volta com um Bom Dia Produtor. E agora você vai conferir os destaques da nossa capital federal, Brasília, com Catarina Martorelli. Olá, bom dia a todos. O processo de transição continua aqui em Brasília. Ontem, a futura ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina, teve um encontro de 1h30 com o ministro Blairo Maggi. Ficou acertado que a partir da próxima semana, ela e alguns assessores vão ter livre acesso às dependências do MAP e vão poder acompanhar a rotina da pasta de perto. E ontem também, o presidente eleito Jair Bolsonaro teve um encontro com governadores aqui em Brasília. 19 chefes estaduais compareceram. A maior demanda foi com relação às dívidas dos estados. 14 unidades da federação estão no limite da lei de responsabilidade fiscal. Bolsonaro disse que quer diálogo com os governadores, inclusive com os de oposição. Disse ainda que está em contato com os presidentes da Câmara e do Senado para tentar aprovar ainda este ano pautas importantes para o governo dele. Ainda falando em Câmara, a votação do relatório da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos foi adiada para a próxima semana por causa de um pedido coletivo de vista. O relatório do deputado Newton Tato propõe a criação de zonas de uso restrito e até zonas livres de agrotóxicos, como áreas próximas a escolas e residências. Também prevê a proibição do uso de produtos considerados muito tóxicos e a revalidação dos registros a cada 10 anos. Essas são as informações desta quinta, direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. E o nosso repórter Daniel de Paula está no Pantanal do Paiaguás, Fazenda Áurea, onde está o recinto do Piquiri, em que a Central Leilões vai abrigar os leilões de gado comercial em parceria com o SBA. Em breve, esse material completo estará à disposição dentro da nossa grade de programação. Mas, por hora, dá só uma olhada no aperitivo que o Daniel preparou para você. Nós estamos passando aqui no Pantanal do Paiaguás. Hoje estamos iniciando uma captura muito especial para o material que vamos exibir aqui no SBA, nessa parceria com a Central Leilões, para os remates que nós vamos mostrar aqui do Piqueri. É isso mesmo, o recinto que fica dentro da Fazenda Áurea, Ponta do Aterro. Estamos passando por um dos lugares onde a cheia começa a se evidenciar, nessa região belíssima do Mato Grosso do Sul, e de onde vamos colher muita coisa legal para mostrar para o Brasil inteiro, além da qualidade do que vai ser vendido nesses leilões que nós vamos mostrar. As comitivas transitando por essa região e toda essa beleza natural que esse bioma extraordinário chamado Pantanal Sul-Mato-Grossense tem para nos oferecer. E nós vamos levar tudo isso para você numa série de reportagens que está começando com essa captação. Não perde não, porque vai ser bem legal a gente mostrar essa cultura e essa qualidade toda que vai mexer na economia do Brasil. Aguarde!
E neste sábado, então, às 2 horas da tarde, pelo Canal do Boi, você vai conferir o leilão virtual TAB G4. Na oferta, 70 reprodutores classificados com elite superior em PGP ABCZ, além de 80 novilhas com prenhez precoce e acasalamentos direcionados. Por isso, nós vamos agora aos estúdios da Central Leilões, que fica em Araçatuba, São Paulo, saber dos detalhes desse evento com o leiloeiro João Campo. Olá para você, João. Olá, você que acompanha aqui a grade de programação do SBA. Quero fazer um convite muito especial para este sábado. Sábado agora, dia 17 de novembro, a partir das 14 horas no horário de Brasília, teremos mais uma edição do leilão Produção TAB G4, um leilão virtual que um grupo seleto de criadores de Itabapuã. Na realidade, o leilão é uma ponta de todo o trabalho, porque eles uniram-se desde o seu sistema de seleção, dos acasalamentos dirigidos, da avaliação genética, avaliação de carcaça, unindo todas essas ferramentas para produzir um Tabapuã muito eficiente. Eu falo em nome do Tabapuã TRO, do Tabapuã da Córrego e também do Tabapuã TJG. Esses 3 criatórios, então, sob as orientações zootécnicas do Fernando Garcia de Carvalho, um dos grandes entendedores e conhecedores da raça, uniram-se para produzir um Tabapuã mais moderno, um Tabapuã eficiente, sem perder todas as suas características que colocaram o Tabapuã como um dos zebuínos mais utilizados no cruzamento industrial, agora com toda essa modernidade, ou esse pool de informações modernas que nós temos agora para nos auxiliar na seleção. Essa oferta que ocorrerá no sábado agora será composta de 70 reprodutores e 80 novilhas. Você vê aí alguma das imagens dos reprodutores que serão ofertados, todos eles geração 2016, portanto são reprodutores jovens para trabalhar as novilhas agora nessa estação de monta e seguir trabalhando durante vários anos. Essa que é uma das características do reprodutor Tabapuã, a longevidade. Características essas que eu vou destacar agora, que nós temos entre os principais pontos. É uma raça de frame moderado, animais de muita modernidade, próximos ao chão, de costela de bom comprimento, animais de aprumos bem feitos, animais de umbigo corrigido, mansos. Então é realmente uma oportunidade extraordinária, além de tudo com a característica de habilidade materna, que é uma característica intrínseca à seleção de um Tabapuã eficiente. Nós teremos, então, reprodutores, são 70 todos, que têm capacidade de agregar todas essas características. E você que quer fazer aquisição de fêmeas também, você que é um criador de Tabapuã ou ainda não é e quer tornar-se um criador de Tabapuã, nós teremos uma complementariedade de 80 novilhas também, novilhas funcionais, de muita habilidade materna, de um frame moderado, de muita raça, com muita carcaça. É uma oportunidade realmente muito especial que acontecerá sábado agora, a partir das 14 horas, dentro do horário de Brasília, dia 17 de novembro, aqui, com transmissão pelo Canal do Boi e com retransmissão pela plataforma digital Central Leilões. Lembrando que durante toda a semana você pode entrar no nosso site para ver os animais, obviamente fazer as suas escolhas e já entrar em contato conosco da Central Leilões para que nós possamos trocar e fornecer-lhe mais informações. Demais informações, como eu já falei, está no centralleilões.com.br, além também do 1836080999. Contamos com vocês em mais uma edição do Leilão Virtual Produção TAB G4, uma promoção do TAB G4, Tabapuã TRO, Tabapuã TJG e Tabapuã do Córrego, assessoria do Fernando Garcia de Carvalho, da FBGAP Consultoria e organização da Central Leilões. Eu fico por aqui então, agradeço o espaço cedido e volto aí em Campo Grande, direto dos estúdios do SBA. Obrigada, João, pela sua participação por aqui no Bom Dia Produtor, que vai chegando ao fim em mais essa edição. Amanhã, bem cedinho, a gente volta com muito mais para você. Obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia por aqui também e até amanhã nesse mesmo horário. Tchau, tchau.